A mensagem de hoje, que eu vou transmitir, que Deus colocou no meu coração, é sobre uma luta, uma guerra, um enfrentamento. Davi enfrentando Golias. Todos conhecem essa história, uma história já passou em filmes em revistas em quadrinhos, filmes de desenho animado, a própria TV Record já fez uma novela, né, contando a história de Davi. Então, hoje eu resolvi, porque tem os detalhes dessa história que nós precisamos conhecer, porque às vezes pessoas focam só na questão de Davi derrubar Golias, né? Um ato heróico, épico, mas por trás dessa história tem algo muito forte que nos ensina, que nos mostra, que nos guia para um entendimento profundo do que Deus quer que nós compreendamos com relação a esse fato histórico que todos conhecem, que está na Bíblia. O texto base desta história está em 1 Samuel capítulo 16, 17. Mas eu vou ler aqui o texto base somente dos últimos versículos, do 55 ao 58 do capítulo 17, que diz assim: Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: De quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi e feriu o filisteu, que no caso era Golias, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, a cabeça de Golias. E disse-lhe Saul: De quem és filho, jovem? E disse Davi: Filho do teu servo Jessé, belemita. Amém. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, antes de nós sabermos, entrarmos em detalhes da história, do enfrentamento, daquela luta de Davi com Golias, precisamos saber quem era Davi. Davi era um jovem. Calcula-se que nesse período, quando ocorreu esse fato, ele tinha em torno de 20 anos. Era um jovem, adolescente, né, praticamente. Como foi que Davi entrou no cenário dessa história? Precisamos voltar um pouquinho aos capítulos anteriores, ao capítulo 17. Primeiro, Jessé era o pai de Davi, que morava em Belém, uma cidade chamada Belém, que significa casa de pão. Davi era neto de Ruth e Boaz, que é outra história, que volta um pouquinho mais atrás, história muito bonita. Ruth era uma moabita, que veio morar com sua sogra, e ali ela conheceu Boaz, se casou, é uma história muito bonita, e ela foi predecessora de Jessé e Davi. Davi, um jovem, tinha mais 7 irmãos. Ele era o mais novo dos 8. E a ele era dada a incumbência de cuidar das ovelhas de seu pai. Ele era pastor de ovelhas. Além dessa incumbência, Davi tinha talentos pessoais. Ele era tocador de harpa. Ele era um harpista. Um instrumento muito nobre naquela época. Tocador de harpa era muito bem requisitado. E além disso, ele era um compositor. A prova que Davi tem mais de 50, tem em torno de 50, 70 salmos de sua autoria. Ele era um compositor, o Salmo 23 de sua autoria, né? O Salmo 91 e muitos outros salmos, né? Que nós não temos aqui no momento todos os salmos, né? Que é de sua autoria. Mas eu digo uma coisa aos irmãos: Davi, além dessas qualificações, né? Mostrando aqui, irmãos, que os talentos que Deus nos dá, uma hora ele vai cobrar de cada um de nós. E certamente isso aconteceu com Davi. Ele era um jovem ligado às coisas de Deus, ligado à sua religiosidade, que no caso ele era judeu, né? Ele era ligado às tradições judaicas. E Davi, como era ligado às tradições judaicas, ele observava detalhadamente as orientações de seu pai com relação à prática da palavra de Deus. Ele era um jovem obediente ao seu pai. Ele cumpria rigorosamente as normativas que eram dadas para ele. E um detalhe, dentro desse contexto, vamos agora voltar um pouquinho no tempo e voltar para o caso de Saul.
Saul foi um homem escolhido pelo povo de Israel para ser o rei de Israel. Deus, antes de Saul, era quem coordenava, através dos profetas, a vida do povo de Israel. Mas o povo, ao ver as outras nações com o rei, começou a clamar por um rei. De tanto eles clamarem e pedirem a Samuel, Deus atendeu ao pedido. Samuel ficou até contrariado, porque achava que o povo estava rejeitando Samuel, e Deus consolou o coração de Samuel, dizendo: Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando é a mim, pois faz conforme eles querem, escolhe para ele um rei. Eu sei que nesse processo, Saul foi escolhido como rei, homem alto, bonito, boa aparência, né? E ali o povo escolheu, Samuel ungiu. Estou aqui encurtando a história. Saul se comprometeu em obedecer a Deus. Saul se comprometeu em obedecer a palavra de Deus, a Torá, obedecer as normativas que era transmitida através de Samuel. Só que no decorrer do processo do reinado de Saul, ele não cumpriu com sua palavra. Ele saiu dos caminhos do Senhor, ele desobedeceu. E a desobediência foi tanta, que lá no capítulo 3 de 1 Samuel, Deus foi taxativo em dizer que Saul não seria mais rei em Israel, que o seu trono seria tirado e seria colocado para outro. Nem a ele e nem a seus descendentes teria mais esse direito de sentar no trono da nação de Israel. E a partir dessa determinação de Deus, Deus designou a Samuel a escolher o substituto de Saul. E neste ínterim, Deus orientou Saul a ir a Belém. A Samuel a ir a Belém, sem Saul saber deste intento de Deus e Samuel, porque ele estava tão contrariado, ele estava tão distante de Deus, ele estava tão afastado dos caminhos do Senhor, que ele se tornou um homem iracundo, um homem cruel, chegou a querer até matar o seu próprio filho. Ele fez um voto precipitado, um voto maluco. Seu filho quase que ia à morte, só não foi à morte porque o povo intercedeu e Saul voltou atrás da sua posição. Ele estava totalmente desnorteado, ele estava totalmente distante dos caminhos do Senhor. E nesse ínterim, Samuel, sabendo do estado psicológico, estado espiritual, Samuel não tratou desse assunto de maneira nenhuma com Saul, e ele foi de forma secreta, praticamente, a Belém, mesmo temendo. Mas Deus disse: não, vai, não precisa dizer o que vai fazer em Belém, apenas diz que vai fazer um sacrifício em Belém. O povo tinha uma estima tão grande espiritual por Samuel, que quando Samuel chegou em Belém, os anciãos da cidade temeram, perguntaram a ele se a visita deles era de paz, e Samuel disse que era de paz. Eles não sabiam o que se tratava, mas a ida de Samuel a Belém era para ir na casa de Jessé, porque, meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o futuro rei de Israel, tinha que sair da casa de Jessé. Aí é onde entra um detalhe muito interessante. Meus irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus tem um plano traçado, quando Deus quer usar alguém em um de seus projetos, em um de seus propósitos, não há homem na terra que impeça. Não há homem na terra que feche a porta. Quando Deus quer operar, não há quem impeça. Está escrito. E assim foi na vida de Davi. Eu vou contar aqui. Quando Samuel chegou na casa de Davi, na casa de Jessé, e Deus disse que ali estava, naquela casa, o futuro rei de Israel. Samuel, assim que viu o filho mais velho de Jessé, depois que ele tratou o assunto a Jessé, que Deus tinha algo de extraordinário a fazer ali na casa de Jessé, Deus tinha escolhido um dos seus filhos para um propósito, que o propósito era se tornar o futuro rei de Israel. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, a primeira coisa que Samuel fez é
quando ele viu Eliabe, ele viu aquele homem bem parecido, bonito, alto, forte. Ele disse: pronto, é esse aqui que Deus escolheu para ser o substituto de Saul. Só que Deus disse a Samuel: Samuel, não se deixe levar pela aparência. O homem só vê o exterior, mas eu vejo o interior, eu vejo o coração do homem. E esse aí não é o meu escolhido. O coração dele não é tão bom como você está pensando. Eu sei que nesse processo vieram o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho de Jessé. Só que Jessé omitiu. Ele não trouxe Davi. Davi era tão menosprezado, tão mal visto talvez pelo seu pai, pelos seus irmãos. Talvez ele tenha um comportamento diferente. Um comportamento talvez que não agradasse a seu pai e a seus irmãos. Não é? Que ele não era bem visto, bem quisto. A maior prova é que quando foi convocado, Jessé foi convocado para trazer todos os seus filhos, ele omitiu a Samuel, que tinha esse outro filho. A maior prova que quando os 7 foram reprovados por Deus, aí Samuel perguntou a Jessé: Jessé, você tem algum outro filho? Ele disse: tenho, está lá com as ovelhas. Pois traze ele aqui, porque nós não vamos sentar nesta mesa enquanto ele não chegar por aqui. Meus irmãos, Deus não erra. Deus é infalível. Não adianta querer ludibriar. Não adianta querer dar o jeitinho brasileiro, como diz o ditado. Aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus escolheu, aquilo que está no propósito de Deus, não tem homem nenhum que altere. E ali, quando Davi chegou, aquele jovem, ruivo, provavelmente com a pele um pouco queimada do sol, porque ele era pastor de ovelhas, vivia constantemente com as ovelhas, aquele jovem de aspecto gentil, jovem bonito, mas jovem. E Davi, quando chegou, não estava compreendendo nada do que estava se passando. Mas foi naquele momento, meus amados irmãos, que Deus ali determinou que o profeta ungisse a Davi. Davi foi escolhido como o futuro rei de Israel. Isso deve ter causado muito espanto, não só para a família de Davi, mas também para toda a comunidade de Belém. O que está acontecendo na casa de Jessé? Deve ser uma coisa muito importante para vir Samuel, o juiz de Israel, o profeta temido. Porque o que Samuel dizia, ele era o verdadeiro profeta de Deus, se cumpria. E esse não só causou espanto, mas também causou uma certa desconfiança e inveja por parte de seus irmãos. Que é assim, irmãos. Quando Deus escolhe uma pessoa, às vezes no próprio meio da família dele, no próprio meio da igreja onde ele congrega, quando Deus escolhe alguém, quando Deus tem um plano na vida de alguém, aparecem sempre os invejosos, aqueles que querem colocar obstáculos, dificuldades, muitas vezes colocando até o pé para a pessoa, para ele cair, para ele levar uma topada e cair. É assim que acontece. Então essa é a história. Foi assim que Davi entrou no cenário. Para complementar, para Deus prepará-lo para algo mais sublime, Davi teve umas experiências como pastor de ovelhas, e ele não sabia se isso um dia iria servir para ele, essa experiência. Deus deu coragem, Deus deu determinação a Davi. Quando ele viu uma ovelha na boca do leão, Davi não temeu, foi lá, tirou a ovelha da boca do leão e matou o leão. Vê o urso, ele fez a mesma coisa, tirou a ovelha da boca do urso e matou o urso. Davi talvez não compreendia o que estava acontecendo com ele, era Deus preparando, dando-lhe experiência, dando-lhe coragem para enfrentar coisas piores que ele havia de enfrentar lá na frente,
como rei de Israel. Às vezes nós não entendemos determinados fatos, determinadas circunstâncias que acontecem em nossas vidas. É Deus nos preparando para algo melhor, para algo maior, para que nós estejamos realmente preparados, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, para que nós não achemos que a capacidade é nossa, que a coragem é nossa, que a determinação é nossa. Davi era um jovem, mas era um jovem temente a Deus, era um jovem ligado às coisas divinas. Esse enfrentamento, está testemunhado por Davi lá no capítulo 17, versículo 34 e 36. Ainda no cenário, outra experiência. Deus queria que Davi conhecesse como era o ambiente do rei. Deus queria que Davi fosse ficando ambientado com o palácio real, com o local onde ali o rei tinha os seus súditos, onde ele ali determinava as suas ordens, onde ali ele governava Israel. Foi o que aconteceu. Tudo Deus, meu irmão, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele prepara o cenário, Ele vai lhe habilitando, Ele vai lhe preparando, Ele vai lhe capacitando. Não estranhe, não rejeite, seja qual for as circunstâncias que Deus está lhe colocando, porque Deus está lhe preparando para algo muito mais sublime. É o que aconteceu? Saul estava tão atormentado, Saul estava tão distante de Deus. Aí onde é o perigo do crente, quando ele se afasta de Deus, quando ele se distancia dos caminhos do Senhor, sabe o que acontece? Vem um espírito mau da parte do maligno, atormentar, perturbar, tirar a paz. E Saul ficou nesse estado. Um espírito maligno atormentava Saul de uma tal forma que os seus súditos, seus servos, estavam preocupados. Foi aí que muitos deles disseram: não, o nosso Senhor está atormentado por esse espírito maligno, que a Bíblia diz que vem da parte do Senhor, mas isso é uma forma de expressão. Diz a palavra de Deus que Deus não é tentado pelo mal, e a ninguém tenta também pelo mal. Mas Deus permite que determinadas coisas aconteçam. Nada que acontece em nossas vidas não acontece por acaso, há um propósito. Deus muitas vezes permite para o nosso crescimento espiritual. E Saul foi atormentado por esse espírito. Aí souberam da habilidade musical de Davi, que ele tocava a harpa. E os servos de Saul diziam que um bom músico faria com que o seu senhor acalmasse. Talvez ele tivesse com problemas psicológicos, psiquiátricos. Talvez ele tivesse muito estressado, muito ansioso, né, com um espírito que perturbava, que lhe tirava a paz, que lhe tirava o sono, que ele não conseguia dormir. É assim que acontece com as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor. É assim que acontece com as pessoas que não depositam a sua confiança em Deus. É assim que acontece com as pessoas que vivem no caminho da desobediência, no caminho da falta de fé. Elas muitas vezes são atormentadas por espíritos malignos. Porque onde não há lugar para Deus na vida do homem, há lugar para o diabo. Onde não há lugar para o Espírito Santo de Deus, há lugar para o espírito do maligno. E foi assim que aconteceu na vida de Saul. Então, quando Davi começava a tocar harpa, aquele espírito se afastava, porque Davi era um homem que já tinha sido ungido por Deus, lá por Samuel, lá na casa do seu pai. Deus já tinha escolhido Davi. Deus já tinha um propósito na vida de Davi. Davi era um homem ungido por Deus, um homem escolhido. E o que Davi fazia? A mão onde Davi colocava, Deus abençoava. Deus atendia aos seus propósitos. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, esse foi o cenário preparado para Davi. E agora surge um outro cenário. O seu pai, quer dizer, antes do pai de Davi enviar ele ao arraial, os filisteus estavam em conflito de guerra contra Israel. E acontece que no meio desses soldados filisteus, surgiu um homem, um soldado, de 3,25 metros de altura, aproximadamente. Um homem alto, forte, guerreiro, considerado imbatível.
Ele passou 40 dias consecutivos desafiando os exércitos de Israel. Sabe o que aconteceu? Como Saul estava distante de Deus, Saul estava em pecado, no caminho da desobediência, simplesmente os seus exércitos, irmãos, ficaram medrosos, seus soldados ficaram temerosos, medrosos, covardes. Quando Golias aparecia no arraial, no campo de batalha, e começava a desafiar qual era o soldado que queria enfrentá-lo, sabe o que acontecia com os soldados israelitas? Todos se tremiam de medo, de medo, de medo. Está lá, capítulo 17. Leiam. Ficavam todos eles com medo, se tremendo, com medo de Golias, porque ele era um gigante. Realmente era difícil um homem, né, da nossa estatura mediana enfrentar um gigante desse. Só Deus mesmo. Foi aí que Deus prepara todo o cenário. Jessé sente no coração de levar umas provisões de alimento para os seus filhos. Seus 3 filhos estavam lá. Eliabe, Aminadab e Samar. Estavam lá. No campo de batalha. Aí Davi, quando vai levar essas provisões, que eram os torrões, 10 queijos para o oficial lá, do exército lá de Saul, ele escuta Golias desafiando os exércitos de Israel. Ele deixa as provisões lá com um dos soldados lá e vai até o arraial. Quando ele chega, um dos seus irmãos vê. Olha só, irmãos, o que acontece. Um dos seus irmãos vê Eliabe e o acusa, porque Davi, quando ouviu aquele desafio, o gigante desafiando os exércitos de Israel, ele ficou muito aborrecido com aquilo. Ele, como um jovem temente a Deus, como um jovem que conhecia o seu Deus a quem ele servia, ele não admitia o povo de Deus, o povo de Israel, se amedrontar, se tornar covarde diante de um gigante, diante de um homem desafiando todo um exército. Você vê a que ponto chega um povo de Deus quando o povo está distante de Deus, porque o líder tem uma tendência, o povo tem uma tendência de se identificar com o seu líder. O líder estava distante de Deus, então o povo também estava. Os soldados também estavam. O que acontece? Quando Davi chegou lá no arraial, Eliabe viu, foi logo o acusando. Onde foi que você deixou as ovelhas, Davi? Irresponsável, o que é que você está fazendo aqui? Já sei, você veio espiar aqui o arraial, não foi? Ele foi presunçoso, Eliabe. Coração, chamou Davi de presunçoso, de coração mau. Entendeu? Por que ele fez isso? Invejoso, covarde. Por que ele não foi enfrentar? Porque ele não foi enfrentar o Golias. Mas ele foi covarde. Mas sabe foi que a resposta que Davi disse a ele, meus irmãos? Que fiz eu agora, Eliabe? Porque parece que Eliabe pegava no pé de Davi, não era de agora não. Fazia tempo. Tem gente assim no nosso meio, que nem faz, nem tem coragem de fazer, e fica pegando no pé de quem quer fazer. E Davi respondeu: porventura não há razão para isso? Eliabe não respondeu mais. Tinha razão sim. Um cara, um gigante de 3,25 metros, estava desafiando todo o exército de Israel. Não era só um soldado, não, era todo. Meus irmãos, olha o que é que o texto da Bíblia diz. Quando Davi viu aquela afronta, Davi chegou e se dispõe diante de Saul a lutar contra o gigante, um jovem que nunca tinha vestido uma armadura, que nunca tinha pego numa espada, um jovem que nunca tinha ido para um campo de batalha, porque ele era muito jovem, ele era o mais novo, estava ali se disponibilizando a enfrentar aquele gigante. Olha o que Davi disse,
para Saul. Porque Saul estava desfalecido, Saul estava cabisbaixo, Saul estava medroso, Saul tinha se acovardado. O líder de Israel estava acovardado, porque ele estava distante de Deus, ele estava em pecado, ele estava desagradando a Deus, ele já tinha recebido o veredito de Deus por sua desobediência. Davi disse, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Saul, como tinha perdido a fé, a confiança. Claro que ele viu em Davi um menino franzino, um menino pequeno, talvez com menos físico do que o seu próprio irmão mais velho, Eliabe, com certeza. Mas Saul disse, contra este filisteu não poderás ir, para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Quer dizer, Davi, você não tem experiência de lutar, e esse homem tem, além de ser gigante, ele tem experiência. Mas Davi disse ao rei Saul, rei, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomavam a ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão como o urso, e assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi, olha a confiança, meus irmãos. O Senhor me livrou das garras do leão, e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Meus irmãos, Davi depositou a sua confiança em Deus. Aquilo que é impossível para você, aquilo que estão colocando à sua frente como algo impossível de superar, você não tem capacidade, você não tem físico, você não tem conhecimento, você não tem intelecto, você não tem preparo. São pessoas que ao seu redor dizem isso. Mas quando você diz assim, não, o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, e o Senhor me livrará também deste filisteu. Olha aí, essa é a nossa confiança, meus irmãos. Essa é a sua confiança, minha irmã. Você que está passando por dificuldades, você que está isolado, cabisbaixo, deprimido, triste, desanimado, desanimada, levante a cabeça. O Senhor está contigo. O Senhor é contigo. Se anime nesta hora. Faça como Davi. Disponha-se a lutar com o gigante. Com o gigante que está à tua frente. Eu não sei qual é esse gigante. Há muitas formas de surgir gigantes em nossas vidas. E assim, meus irmãos, Davi atribuiu a sua vitória sobre o urso e sobre o leão a Deus. E a sua vitória contra Golias também a Deus. Ele não confiou na sua experiência, por mais que ele tivesse matado o urso e o leão. Ele não confiou na sua capacidade, mas ele confiou em Deus. O rei colocou aquela aparelhagem todinha sobre o corpo de Davi, aquela armadura, aquelas armas, capacete, couraça, a espada. Mas Davi não conseguiu nem caminhar, nem dar um passo. Ele não tinha costume. Irmãos, Deus vence as nossas batalhas com as armas que Ele colocou em nossas mãos. Não adianta vir aparatos complementares vindo da parte do homem para querer dar um empurrãozinho. Não. Deus nos capacita. Deus quer que nós usemos aquilo que Ele colocou em nossas mãos, aquilo que Ele nos ensinou, aquilo em que Ele nos capacitou. E com esta capacidade que Ele nos deu, nós somos capazes de vencer qualquer obstáculo, qualquer gigante.
Davi deixou aquelas armaduras de lado, tomou o seu cajado de pastor de ovelhas, foi no chão, pegou 5 seixos de pedras, colocou no seu alforje, pegou a sua funda, e ali foi para o campo de batalha com Golias. E ali Golias começou a falar umas baboseiras lá, desprezando o jovem Davi, porque ele era moço, ruivo, um aspecto gentil, ele não tinha um aspecto de guerreiro, ele não tinha um aspecto que tinha experiência em batalha. E Golias amaldiçoou a Davi, usando o nome dos seus deuses, Dagom, Baal e Astarote, que eram os deuses dos filisteus. E ele afirmou, Golias, querendo amedrontar Davi. É assim que o inimigo faz. Muitas vezes ele levanta alguém com uma voz para lhe amedrontar, para dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não vai superar, que você não vai vencer, que você não é nada. Mas eu digo uma coisa nesta tarde: você é muita coisa sim, porque o Senhor está contigo, e quando você deposita sua confiança em Deus, você consegue superar, você consegue suplantar. Golias afirmou que daria a carne de Davi às aves dos céus e às bestas do campo. Mas Davi não foi na onda dele não. Davi não deu ouvido à voz de Satanás não, porque tem muito crente que em lugar de dar ouvido à voz de Deus, fica dando ouvido à voz do diabo, fica dando crédito às coisas negativas que dizem para ele. Essa mensagem que Golias passou para Davi foi uma mensagem negativa: olha, tu vai morrer, eu vou te matar, eu vou dar tua carne nas aves dos céus e as bestas feras do campo. Davi não quis nem dar ouvido, porque Davi estava confiante, Davi sabia que tinha crido, Davi tinha um Deus ao lado dele, Davi sabia que o Deus não o abandonaria jamais, principalmente numa situação daquela, porque Davi tinha confiança, Davi tinha uma relação íntima com Deus. Davi disse àquele gigante: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome dos seus exércitos. Está aí o segredo, meu irmão, minha irmã. Você quer vencer a barreira? Quer vencer a luta? Quer vencer o seu gigante? Vá em nome dos seus exércitos. O Deus de Israel, que é o meu Deus a quem eu sirvo. Porque Golias afrontou o Deus de Israel. E Davi disse para ele: hoje mesmo te entregará o Senhor, vai te entregar nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e vou arrancar tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus em São Miguel. E toda a terra saberá que há Deus no Brasil. E toda a terra saberá que há Deus onde alguém estiver proclamando, não é? Conclamando e clamando e glorificando o nome deste Deus. E Davi diz: e saberá, isso é para os crentes agora, para os crentes desanimados, para os crentes que não estão lendo a Bíblia, que não estão orando, que não estão jejuando, que não estão buscando. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Irmãos, é o Senhor que guerreia por nós. E Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Davi, como todos sabem, enfrentou o gigante, venceu, sem ter uma espada na mão, com uma funda, colocou a pedra na funda, começou a girar a funda, e a pedra foi mesmo na testa do gigante e o matou. Quando Davi arrancou a cabeça de Golias, ele já estava morto, é o que a Bíblia diz. Não foi a espada que matou Golias, não, foi a pedra. Ela foi atirada por Davi, mas ela foi com a força de Deus. Meus irmãos, para finalizar, esta atitude e coragem de um simples jovem que foi menosprezado desde o início pelos seus familiares, pelo seu pai, pelos seus irmãos,
e por muitos ali que estavam no arraial, no campo de batalha. Talvez até zombaram de Davi quando viram ele. Até tiraram onda com a sua cara. Não viram nele capacidade nenhuma para enfrentar o gigante. Mas ele contagiou o rei com sua fé, com a sua coragem. Contagiou os soldados, que depois da vitória de Davi sobre Golias, recuperaram o ânimo, recuperaram a coragem, deixaram a covardia de lado. E começaram a dar um grito de guerra forte. E começaram a perseguir os filisteus. E se cumpriu o que Davi disse. Os filisteus morreram no campo de batalha, muitos filisteus. E todo o despojo dos filisteus foram para Israel. Hoje, talvez, certamente, né, não participamos de guerras ou combates literais como naqueles dias. São coisas do passado. Mesmo assim, há outras batalhas que nós enfrentamos, outras guerras que nós enfrentamos. E neste momento temos que imitar a fé de Davi. E crer nesse Deus glorioso que nós servimos. Crer verdadeiramente, não crer de boca. Não crer apenas religiosamente. Porque o nosso Deus, ele é real. Ele é o único Deus que merece toda a honra e toda a glória e louvor. Mesmo que nossos problemas pareçam ser grandes demais. Mesmo que os problemas possam ser gigantes. Mas eu digo uma coisa, eles tornam-se pequenos diante do poder de Deus. Porque Deus, para Deus não há limites. Se escolhemos a servir a Deus, se escolhemos crer no seu Filho como Salvador, devemos ter confiança nele. Devemos depositar nossa fé nele, assim como Davi depositou. Nada e ninguém nos fará medo. Não é o coronavírus que nos fará medo. Não é a morte. Não é a largura, nem a profundidade, nem a altura. Não é a China. Não é a esquerda. Seja lá o que for. Não é Satanás que vai nos causar medo. Porque o nosso Deus, aquele que está conosco, é muito maior do que aquele que está no mundo. O poder de Deus é maior do que qualquer desafio que tenhamos que enfrentar. Esta é a palavra que Deus tem para você nesta tarde. Que Deus te abençoe. Faça como Davi. Se anime. Creia. Enfrente o gigante. Não tenha medo, não recue, não seja covarde. Enfrente o gigante. Deus está contigo. Deus te abençoe. Vamos ouvir para a meditação dos que estão nos ouvindo. Coração valente. Anderson Freire, vamos ouvir. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir. E pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo